Tamo junto agora. Ó, então eu vou fazer rapidamente a leitura do plano. Plano de ensino e aprendizagem, tá? Ó, nós temos lá os objetivos do curso, vou fazer um resumo, tá? Que envolve aí fornecer para os alunos os conhecimentos necessários para análise das relações jurídicas, né, que se estabelecem na seara internacional, bem como fenômenos contemporâneos que envolvem o direito internacional público, né, atuação de grupos organizados, de organizações internacionais e tudo mais. Para que o aluno seja capaz de analisar e comparar esses institutos que existem no direito internacional público e que influenciam o nosso direito, sendo capaz de interpretar convenções, conflitos internacionais, assim como o direito civil internacional, processual civil internacional, perdão, que vai estar aí presente ao longo do nosso estudo. Como objetivo de aprendizagem, proporcionar aos alunos as aptidões, né, necessárias ao bom manejo dos institutos fundamentais do direito internacional público e do privado, bem como sua aplicação prática. Aí tem as competências, né? São várias. E daí nós vamos direto para o nosso conteúdo. Ó, a gente faz assim. Vou voltar aqui. Isso. Ó, num semestre só, nós temos que trabalhar direito internacional público e direito internacional privado. Eu tento fazer 60% público, 40% privado, o mais próximo da igualdade possível. Tá? É que o direito internacional público ele tem um conteúdo um pouco mais vasto. Então pode ser que ele consuma um pouquinho mais do nosso tempo. Mas nós vamos conseguir ver tudo sem maiores problemas. Então, voltando lá no plano. Primeiro, direito internacional público. Noções gerais de direito internacional público, né? E direito internacional no século XXI, que é o tema da aula de hoje, essa matéria introdutória. Depois, direito dos tratados, acaba consumindo aí alguns encontros para que a gente possa cobrir essa matéria. Costumes de outras fontes, não convencionais. O Estado sob a ótica do direito internacional. Aí nós vamos ver, por exemplo, criação de Estados, incorporação, a questão da soberania e por aí vai. As organizações internacionais, teoria geral, bem rápido. Relações diplomáticas e consulares. Sistemas regionais de integração. Responsabilidade internacional dos Estados é muito semelhante, equivalente ao tema da responsabilidade civil que vocês já aprenderam. E daí, para encerrar direito internacional público, solução pacífica de controvérsias e mecanismos de pressão e uso da força. Tá? Beleza. Aí começa o direito internacional privado. Aí noções, conceitos, fundamentos, né, aquela parte introdutória, as fontes, fundamentos históricos no que for necessário, análise das normas de direito internacional privado, aqui eu gosto de dedicar bastante tempo, tá? Os princípios gerais, ordem pública e respeito à soberania nacional. Porque, veja, no direito internacional privado, eu vou aqui só dando noções gerais, né? A gente vai tendo uma ideia de que o direito internacional privado é uma disciplina jurídica que não traz em si a solução do problema. O que o direito internacional privado faz, basicamente, é solucionar conflitos de normas no espaço. Quer dizer, eu tenho um caso concreto onde é aplicável o direito de mais de um país. É isso. E daí as normas de direito internacional privado, que nesse caso estão lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro, elas vão apontar para nós se aplica o direito brasileiro, em que casos, e o direito estrangeiro, em quais casos.
tá? Então, isso eu acho bacana da gente aprofundar, porque tem a ver com um dia a dia, um viés mais prático, né? Vai chegar lá no teu escritório, no teu gabinete, um caso desse. Então, eventualmente, você na sua atividade advocatícia ou judicante, vai se deparar com casos que é preciso aplicar, por exemplo, o direito alemão, né, argentino, de algum outro país. Tá? Isso é bem interessante, bem instigante. Joia. Então, para finalizar aqui essa introdução, aí nós temos lá no plano a bibliografia básica. Eu gosto de usar sempre no direito internacional público a obra do professor Francisco Rezec, né, publicado pela Saraiva, e você encontra lá na minha biblioteca também. Direito Internacional Público, curso elementar. Então, para público, esse ajuda bastante. Daí tem a obra do Paulo Henrique Gonçalves Portela, que publica pela Juspodium. Esse talvez você não encontre lá na minha biblioteca, tá? É Direito Internacional Público e Privado. Esse fica também como dica, caso você se interesse em aprofundar o tema e se tornar um internacionalista aí, uma internacionalista. Essa obra, como pontapé inicial, é muito boa, porque ela reúne tanto a matéria do direito público quanto do privado, e ainda tem algumas atualizações sobre direito internacional dos direitos humanos. Tá? E a terceira obra da bibliografia básica, eu recomendo uma obra o autor chama Beat Walter Hechsteiner, Direito Internacional Privado, Teoria e Prática. Eu estou me preocupado de pôr aí nessa bibliografia básica uma obra só de internacional público, uma só de internacional privado e uma que comunga as duas. Tá? E na bibliografia complementar, Valério Mazzuoli de Oliveira, ou melhor, Valério de Oliveira Mazzuoli, que é o curso de Direito Internacional Público, e a Flávia Pelvezan tem uma obra sobre direitos humanos, que é bem interessante. Bom, você vai olhar lá no ambiente conhecer, lá na aba percurso de atividades, primeiro bimestre, você vai encontrar o nosso planejamento. Na verdade, ele está todo lá já, só que eu deixo oculto, eu vou liberando semanalmente para também não enchê-los de material. E daí o que acontece? Você vai ver que tem lá a aula, que é o mesmo roteiro que eu uso, que é aquele que nós vamos explicar, vamos trabalhar em cima, e um material de apoio. Eu escolhi como material de apoio para todas as aulas até agora a obra do professor Valério Mazzuoli, tá? Que é aí dos internacionalistas contemporâneos, talvez o mais importante do nosso direito, tá? Uma obra muito importante. Então vai ter lá o material da aula, que é esse que a gente acompanha juntos, que eu acredito que você deve estar aberto aí no teu computador, no teu celular, enfim, ou vai ver depois. E depois tem o material complementar, que esse vai aprofundar os temas. Tá bem? Pessoal, se por acaso der uma travada aí, uma bugadinha, você me avisa e eu retomo diante do travamento, tá? Pois bem, o que mais aqui nós precisamos ver? Bom, vou fazer os recados iguaizinhos eu fiz para outra turma, tá? Para que a gente possa aí estar falando a mesma língua. Acontece muito. Agora eu aviso antes para né, não para inibir, mas para que a gente não despendir tempo com isso. Mas acontecia muito durante o início das aulas de Direito Internacional Público, os alunos me questionarem temas que, na verdade, são relacionados à política internacional. Né? Poxa, professor, o que você está achando da pressão que os Estados Unidos estão fazendo no Brasil para impedir que a Huawei, lá da China, participe do leilão do 5G aqui no Brasil? Isso, embora seja de extrema importância, não estou de forma alguma dizendo que não acaba não sendo
não estando em harmonia com aquilo que a gente vai estudar aqui. Aqui é um estudo um pouco mais técnico, efetivamente, né? E não de política internacional, que, repito, é um tema delicioso de ler, de estudar. Mas eu combinei com a outra turma e vou fazer aqui também. Conforme forem surgindo esses temas mais importantes, que ganham mídia, que dão destaque, enfim, eu vou procurando artigos, leituras a respeito, e daí coloco como material de apoio lá, para que você fique também atualizado nessas questões de política internacional, tá? Mas que vai cair na prova é aquilo que a gente vê em sala, como sempre foi feito, não é agora que nós vamos mudar. Alguma dúvida até aqui, meu povo? É? Então vamos que vamos. É aquele meme lá do professor em sala de aula presencial pede para todo mundo ficar quieto, né? Em sala de aula virtual pede para o pessoal falar. Mas tudo bem, a gente vai se adaptando. Ó, eu vou começar então agora a nossa matéria. Direito Internacional Público. Tá? Eu opto por não ditar a aula porque ela vai ficar salva lá depois no ambiente, tá? Nos arquivos. Aí você pode ir lá e voltar ao trecho que você quer relembrar. Bom, primeiro passo para estudar Direito Internacional Público é entender que ele é uma matéria que despreza alguns paradigmas que nós vínhamos construindo ao longo desses 5 anos de estudo. O direito internacional privado, ele não tem valores absolutos. Isso é uma ideia inicial que a gente precisa ter. Porque quando eu estou tratando de direito internacional público, eu não tenho hierarquia. Eu não tenho hierarquia, certo? Desculpa, buguei aqui. Eu não tenho hierarquia entre os entes, porque eu estou tratando com estados soberanos e organizações internacionais. Então, entes, a princípio, dotados de soberania. Então, aquela certeza de que toda ação tem uma consequência pré-determinada que nós temos na nossa mente de estudante de direito até agora, isso é um pouco diluído no direito internacional público. Não é dizer que é uma baderna, que cada estado faz o que quer, não é que cada organização age da maneira como bem entende, não é isso. Mas eu não tenho muitas certezas daquelas que existem no direito interno, tá? E assim sendo, eu já passo a falar das diferenças, para a gente poder situar e assentar bem essa ideia que eu falei para vocês, eu vou discutir aqui com a turma 4 diferenças básicas entre o direito internacional público e o direito interno, para que nós consigamos entender o nível de relativização que acontece no direito internacional público. Estamos juntos? Pessoal, vai estar assim, ipsis literis lá no material, mas vamos que vamos. Se eventualmente quiser que repita um conceito, é só me chamar aí, me avisar no microfone, no chat, que eu falo, tá? O que nós não temos aqui é pressa. E abro um parêntese só para avisá-los que se eventualmente der o nosso tempo e eu não conseguir terminar o ponto do dia, porque a minha ideia é fazer um ponto fechadinho em cada dia. Se eu não conseguir, porque o ponto é um pouco mais extenso, enfim, fiquem tranquilos, que eu marco aqui onde eu parei e depois eu gravo sozinho aqui em casa o restinho do ponto e coloco junto lá para que vocês não percam nenhuma vírgula do material, tá? Ótimo. Mas eu dizia então que nós vamos traçar agora um paralelo. Se fosse na lousa lá, eu ia colocar um risco na lousa e escrever direito internacional de um lado, direito interno do outro, para a gente ir comparando. Tá? Então, eu faço esse rascunho mental. Diferenças entre os dois. A primeira diferença, quanto à segurança.
tá? Segurança aqui, nós estamos falando de forma geral, tá? No direito interno, existe uma autoridade estatal, uma autoridade interna, constitucionalmente posta, não é? Que impõe a vontade do Estado. Certo? Ela obriga as pessoas, essa autoridade ou essas autoridades, não é? E aí você pode levar para o âmbito que você quiser, para o âmbito do poder legislativo, quando ele cria a lei é dotada de coercibilidade. No direito, no poder executivo, eu tenho lá, por exemplo, o poder de polícia, né, que é inclusive dotado de autoexecutoriedade. O Estado, para guinchar o carro que está numa vaga inapropriada, ele não precisa de autorização de mais ninguém, ele pega e faz. O Poder Judiciário, quando impõe uma decisão e não é cumprida, ele também tem força, não é? Para fazer com que, contra a vontade do destinatário, aquela sentença seja cumprida. Isso vocês já sabiam. No plano internacional, eu não tenho uma autoridade superior, não tenho um conselho universal, um conselho galáctico, um conselho supranacional que possa, pela força, obrigar os estados e organizações internacionais. Tá? Então, aí é um primeiro passo dentro de um relativismo. Porque nós estamos lidando, repito, com entes soberanos. Tá? O que acontece, então? No direito interno, a relação é vertical. No direito internacional, a relação é horizontal. Porque nós estamos diante de entes dotados de soberania. A segunda diferença é a subordinação, que é uma consequência da primeira. No plano interno, no direito interno, as pessoas são subordinadas a esse poder superior, a esse poder verticalizado. Né? O Estado pode usar a sua força legitimamente. No plano internacional, eu não tenho subordinação. Eu tenho uma ideia de cooperação, na qual, ao invés de haver imposição do uso da força, que haja a ideia de cooperação, de harmonia entre os entes internacionais, para eventualmente conquistar um objetivo, ou objetivos em geral. A doutrina traz como exemplo objetivos universais, como a paz, o respeito ao meio ambiente, a promoção dos valores da dignidade humana. Né? E aqui eu trago como exemplo de cooperação. Eu trago, não, a doutrina, né? Exemplo é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Antes de partir para a próxima diferença, eu só quero fazer um pequeno parêntese, no sentido de que acredito que vocês já estejam se perguntando aí, não é? Mas em determinado país que faz o que quer, impõe, ameaça, força, determinados países que têm maior poderio militar, nuclear e tudo mais. Turma, é claro que entre a tese e o desejo do direito, que é uma... Acho que travou, professor. Oi? Acho que travou. O senhor consegue repetir? O parênteses? Isso. Beleza. Valeu, Letícia. Vai avisando. O parênteses que eu fazia era o seguinte. Existe uma diferença entre a tese, a teoria, e aquilo que o direito quer que aconteça, e aquilo que efetivamente ocorre. Não é quando a gente vê, por exemplo, um Estado invade o outro, ou um Estado se aproveita
do poder econômico e militar para obrigar outro. Por óbvio que isso vai acontecer. Né? No direito interno é assim também. O direito civil fala que todo mundo tem que agir de boa fé. Mas se assim fosse, como é que a gente ia ganhar dinheiro, por exemplo, advogando? Né? Então, veja, essas discrepâncias são naturais. E elas servem até para o nosso aprimoramento e para o nosso questionamento crítico. Joia? Voltou 100%? Então vamos que Sim, vamos. obrigada, professor. Imagina, eu que agradeço. A terceira diferença, turma. A terceira diferença diz respeito à hierarquia normativa. Também é assunto que nós conhecemos bastante. No direito interno, existe uma hierarquia normativa, a famosa pirâmide de Kelsen. A Constituição no ápice e a legislação infraconstitucional escalonada abaixo da Constituição. Para que uma norma inferior seja válida, ela precisa buscar o seu fundamento na norma superior, e assim sucessivamente. Essa tese tem séculos já, né, da existência dela, e ela funciona muito bem. No plano internacional, que também é permeado por milhões de normas representadas pelos tratados internacionais, não existe hierarquia. Todos os tratados têm o mesmo valor, né? Então eu pego lá, por exemplo, um tratado importante, a Carta da ONU, 1945, né? Que criou a ONU. É um tratado super importante. Mas ele não tem mais valor do que, por exemplo, a União Postal Internacional, que é um tratado sobre como que os bens circulam, né, no serviço postal ao redor do mundo. Tá? Então, veja, pouco importa se muito abrangente, se pouco abrangente, se histórico, se transitório, todos os tratados têm a mesma hierarquia. Todos. Tá? Questiono isso em prova e geralmente o pessoal é levado por uma ideia de que aqueles mais famosos têm hierarquia maior. Não tem. Tá? Não existe. Joia até aqui? A quarta e última diferença tem a ver com a ideia de jurisdição ou de jurisdicionabilidade. No direito interno, as pessoas são jurisdicionáveis, ou seja, são demandáveis, podem ser réu em processo. E assim sendo, não conseguem afastar a jurisdição num primeiro momento. Né? Um exemplo muito claro o oficial de justiça bate lá na porta da casa da pessoa e fala, olha, eu tenho uma citação aqui numa ação de cobrança. Aí o sujeito olha a citação e fala, não, mas eu não aceito a jurisdição da segunda vara civil aqui de Ourinhos. O oficial de justiça vai falar, tudo bem, assina para mim, tenha um bom dia, e vai embora. No direito internacional, os estados só podem ser demandados perante um tribunal desde que eles aceitem essa jurisdição do tribunal. Exemplo clássico. Corte Interamericana de Direitos Humanos, que vocês conhecem lá das aulas da professora Elisângela. O Brasil é réu em uma série de processos nessa corte. Por que isso é possível? Porque o Brasil assinou o tratado que criou a corte, e pouco importa se assinou na criação ou se assinou depois, tá? Isso pouco importa. Mas o que importa é que assinou o tratado e, a partir de então, aceitou a jurisdição daquela corte. A contrário senso. Ah, mas e se o Brasil não tivesse assinado? Ele não poderia ser demandado na Corte Interamericana. Mais cedo foi perguntado sobre o TPI, Tribunal Penal Internacional. É fato notório que tem lá uma denúncia, né?
contra o presidente do Brasil. E daí o colega perguntou, mas como é que nós podemos saber se o TPI, também é chamado de Corte de Haia, né? Se esse tribunal tem jurisdição para julgar a pessoa em questão? É só você ir lá na Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 4º, que estabelece o seguinte: o Brasil se submete à jurisdição, olha só, o Brasil se submete à jurisdição, aceita a jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. O Brasil manifestou adesão pelo decreto 4.388 de 2002, artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição. É constitucional. Então matou a questão do colega, uma questão muito bem colocada, por sinal. Porque como é que nós vamos saber que um tribunal lá, que funciona lá na Europa, tem jurisdição sobre o Estado brasileiro? É porque o Estado brasileiro assinou um documento e falou, pode nos julgar conforme o caso. Conforme o caso, eu digo, porque o TPI julga não estados, né, mas pessoas. Lembram disso, né? Tranquilo até aqui, juventude? É fácil a matéria, né? Vocês vão perceber ao longo do tempo que, além de ser uma matéria gostosa, ela é muito chique também, tá? Porque é Convenção de Munique, Pacto de Nova York, não é? Só assim, coisa top mesmo. Com isso, então, essa rápida e breve fala sobre as diferenças, onde nós agora entendemos a ausência de valores em um plano muito mais relativo, internacional, nós vamos conversar sobre o conceito de direito internacional público. Acho importante, né? Como toda matéria nova, nós conceituamos. Mas é aquele conceito, não é, que se você passa a dominar, você elabora conceito de qualquer disciplina jurídica. Tá no material lá, foi o Ildebrando Ascioli, que é o outro internacionalista, que criou, mas é assim, conjunto de princípios e regras, como qualquer disciplina jurídica, que rege as relações entre os estados, seus deveres e direitos internacionais e dos organismos análogos aos estados. Quais são os organismos análogos? As organizações internacionais. Então é basicamente isso. Conjunto de princípios e regras que rege direitos e deveres entre os estados e entre estes e organismos análogos. Tá bem? Não sei se pode ter surgido a dúvida. Organizações internacionais, nós vamos falar depois, mas vou adiantar. Organizações internacionais são equiparadas a estados, mas as organizações não governamentais que atuam internacionalmente não têm esse benefício. Tá? Por exemplo, Greenpeace, que é uma organização não governamental que atua globalmente na defesa do meio ambiente. Não é considerado organização internacional, tá bem? São coisas diversas. Joia, ó, se estiver muito rápido, você me avisa, a gente vai calibrando aí, cadenciando, tá? Para que você possa aproveitar da melhor maneira possível a aula. Vamos adiante. Para que a gente não torne o nosso estudo das origens do direito internacional muito anacrônico e enfadonho, né? Para que a gente não volte lá nos primórdios. Desculpa. Eu vou pegar aqui dois momentos importantes do século XX, tá? Porque se você procurar na doutrina, você vai achar menção ao direito internacional público, aos tratados internacionais, lá no Egito Antigo, né? Então, para
para pegar com uma rede e vir puxando do Egito Antigo para cá é muita coisa, né? E o boom, o desenvolvimento mais brutal mesmo, assim, mais relevante do direito internacional público é do século XX, da metade do século XX para cá. Dois documentos que eu acho que nós temos que ter em mente sempre. E quando eu falo documentos, eu vou estar falando tratado, acordo, pacto, tá? O primeiro deles é o Tratado de Versalhes, de 1914. Por que ele é importante? Porque ele criou a Liga das Nações. A Liga das Nações é o embrião daquilo que veio a ser a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. E o segundo documento importante é a própria Carta das Nações Unidas, que é o tratado que criou a ONU, de 1945. Tá? De lá para cá, então, nós vemos um desenvolvimento. A ONU é uma organização que tem várias ramificações, não é? Tem lá a proteção dos direitos da criança, tem a Agência de Agricultura e Alimentos, tem um comitê importantíssimo de direitos humanos, Conselho de Segurança, enfim. É uma organização imprescindível, eu diria, para o mundo moderno. Legal? Pois bem, nesse desenvolvimento do direito internacional, quando passou a haver estudos mais aprofundados sobre a matéria, passou a haver um pequeno embate doutrinário, por assim dizer, podemos chamar assim, entre alguns estudiosos que diziam que os estados e organizações, eles formam uma comunidade internacional, e outros que diziam que esses estados e organizações formam uma sociedade internacional. Pois bem, para que nós possamos adotar uma das teorias, eu preciso primeiro me lembrar de um conceito rápido do que é comunidade. Pessoal, a comunidade, ela tem como característica laços de identificação mútua, vínculos espontâneos, de caráter subjetivo, culturais, linguísticos, históricos, sociais, religiosos. Então, quando dois estados vão celebrar um acordo internacional, um acordo econômico, por exemplo, será que eles fazem isso porque eles têm essa gama de valores em comum? Ou é porque eles estão interessados em obter alguma vantagem desse acordo? Né? Num acordo comercial, claro que nós estamos falando de interesses, né, econômicos. Agora, quando eu vejo o tratado lá dos países de língua portuguesa, aí eu posso eventualmente dizer que ali tem um traço de comunidade. Tá? Mas o que predominou, afinal de contas, na doutrina, é que nós estamos diante de uma sociedade internacional, na qual os acordos, os tratados, são marcados predominantemente pelo interesse em obter alguma vantagem, não necessariamente econômica, mas alguma vantagem. E essa sociedade internacional tem alguns elementos, que são os mesmos elementos que vocês estudaram lá no direito comercial, direito empresarial, né? Quais são esses elementos de uma sociedade internacional? Primeiro, a permanência. A sociedade internacional tende a ser permanente, eu digo, um tratado internacional tende a ser permanente, pelo menos enquanto for vantajoso para as partes. Tem uma organização que advém da existência de um documento, de um tratado. Já ressalto que atualmente só se admite tratados escritos, tratados verbais, salvo rarésimas exceções, não são admitidos mais.
a predominância é da linguagem escrita, e a sociedade internacional também tem um objetivo comum: obter vantagem de determinada natureza, né? Ou, se você considerar todos os países e organizações que fazem parte do mundo, aí nós estamos falando de objetivos macro, de objetivos universais, que falamos agora há pouco, mas eu repito: a paz mundial, a preservação da qualidade ambiental e a promoção dos valores da dignidade humana. Tá? Além disso, essa sociedade internacional tem como característica ser igualitária. Bom, o que significa dizer que a sociedade internacional ela é igualitária? Significa afirmar, turma, que existe uma igualdade formal entre os países, entre os estados do mundo. Então, pouco importa a riqueza, o poder militar, não é? Todos eles devem ser tratados de forma igual, de forma isonômica, formalmente. Claro que o conceito de isonomia formal, ele esconde, não é, diferenças brutais da vida real. Mas, por exemplo, para fins de voto na Assembleia Geral da ONU, pouco importa se é o país mais rico do mundo ou se é o país mais miserável do mundo, o voto de cada um deles vale 1 e ponto. Tá? É aquela regra, um homem, um voto. Aqui a gente pode dizer um país, um voto. Tá certo? A discussão sobre o abismo que existe entre os mais ricos e os mais pobres. E também, além de ser igualitária, é uma sociedade aberta. Veja, embora um tanto quanto raro acontecer hoje no mundo, mas é normal que surjam novos países, não é? Geralmente fruto de desmembramento de outros, como, por exemplo, quando foi desfeita a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, surgiram vários países novos soberanos, não é? E eles têm o direito de ingressar nessa sociedade. Agora, porque esses países novos estão de acordo com uma licitude, né? Uma certa consonância com valores internacionais. Agora, você pode falar assim: mas o Estado Islâmico não foi reconhecido, professor, como Estado soberano. Mas óbvio, né? Que lá é um estado de barbárie, de afronta a direitos, de assassinato de minorias, enfim. Né? Então, não poderia haver reconhecimento desse Estado que se dizia, né, um califado soberano. Jamais foi e jamais será. Tá bem? Que não passarão, tá certo? Muito bom. Tranquilo até aqui, turma? Professor, Manda. com licença. Eu não entendi a diferença de sociedade e comunidade. Certo. Pois não. Tá. Ó, a ideia de comunidade, Bruna, ela fica um pouco mais restrita a entender que os estados somente celebrariam tratados e acordos desde que houvesse esse laço cultural, religioso, regional. Isso restringe muito o âmbito do direito internacional, né? Por isso que a doutrina prefere entender que é uma sociedade que faz os seus tratados não vinculados só a esses valores, mas também a outros, como ter lucro, desenvolvimento tecnológico, ajuda humanitária, enfim, com uma série de outras possibilidades que nós não conseguiríamos se nós ficássemos adstritos a uma ideia de comuna ou de comunidade. Não sei se eu te Entendi. respondi. Entendi. Beleza. São os valores que são diferentes, então, né?
por serem diferentes, Exatamente. adotando sociedade. Aham. Obrigada. Muito bem colocado. Disponha. Fica à vontade. Pessoal, então agora a gente entra no nosso penúltimo tópico da noite. Né? Pegar leve nesse primeiro dia. Que é o tópico das tendências evolutivas do direito internacional público. Ou seja, algumas características que o direito internacional público adquiriu ao longo da sua evolução. Quanto mais os estudiosos se debruçavam sobre o tema, mais especializado ficava o estudo e mais características e evoluções puderam ser acopladas aí ao direito internacional. Desculpa. São 6 tendências muito fáceis, elas conversam entre si e fazem parte do nosso dia a dia jurídico, da nossa contemporaneidade. A primeira tendência é a tendência da regionalização, no sentido de criação de blocos regionais, né? Que nós conseguimos vislumbrar, né? Por exemplo, no Mercosul, que leva em conta uma característica geográfica, né? Na verdade, a imensa maioria deles leva em conta também a geografia. A União Europeia está aí, né? Exemplo claro, sofrendo também com esses reveses aí da pandemia, mas tem a União Europeia como exemplo. Tenho a Organização do Atlântico Norte, que leva em conta fazer parte, né, como o próprio nome diz, do Hemisfério Norte, e assim sucessivamente. Tá? A segunda tendência é uma tendência de institucionalização. O que é isso? É o desenvolvimento das organizações internacionais. Aconteceu um verdadeiro boom de organizações internacionais. Por óbvio, nós temos hoje no mundo mais organizações internacionais do que países, né? Porque, claro, um país faz parte de mais de uma organização internacional. E essas organizações internacionais, elas são voltadas geralmente para a solução de conflitos. Ou também para a solução de conflitos. Intermediações, conciliações entre os seus países membros. E aí nós chegamos na terceira tendência. Então, até agora nós vimos regionalização, institucionalização, e a terceira é a funcionalização. É muito fácil. É a atuação das organizações internacionais na solução dos conflitos. Tá? As organizações... Perdão, professor, como que é mesmo o nome da terceira? Funcionalização. Beleza, obrigada. Show. Que é essa vocação mediadora, negociadora das organizações internacionais. Né? Promoção da paz, evitar a todo custo o conflito armado, né? Embora determinados países do mundo tenham economias movidas a conflito armado, não é? Então, que vai um pouco na contramão dessa ideia. A quarta tendência, turma, é a humanização. Humanização. É intuitivo, né? A humanização é a preocupação com a promoção dos valores da pessoa humana, não é? Que já está presente lá desde 1789, lembram da Declaração da França? E essa tendência ela se intensifica após a Segunda Guerra Mundial. Por razões óbvias que todos nós conhecemos, da brutalidade que foi praticada nessa guerra, né?
E daí foi desenvolvido a ideia de punição de crimes contra a humanidade, né? Até então não se falava ou não se conhecia a ideia de genocídio, né, na história moderna. E isso tudo então passou a ser, inclusive, criminalizado internacionalmente. E aí o papel da ONU muito importante, das cortes de justiça voltadas para a promoção de direitos humanos. Então nós vimos regionalização, institucionalização, funcionalização, humanização e agora a quinta, codificação. Pessoal, a tendência de codificação é justamente abandonar o tratado verbal, né? Os tratados hoje devem ser escritos. E não só, depois nós vamos aprofundar, mas não só escritos como públicos. Não pode existir tratado secreto, né? Porque isso fere a boa-fé internacional. Tanto que as organizações, a ONU ou as organizações regionais, possuem um setor de arquivo e publicação de tratados, tá? Então esse documento ele é assinado, ratificado, carimbado, enfim, nós vamos ver toda a burocracia, e uma cópia dele depois original dele, perdão, é enviado para esse departamento de arquivo, por assim dizer, tá? Me lembrei agora, caso você tenha interesse, na Biblioteca do Senado existe um livro virtual que é uma compilação de todos os tratados que o Brasil faz parte, tá? É muita coisa, você vai ver lá que a atividade internacional é muito intensa. E a última tendência é a jurisdicionalização. Também já abordamos na aula de hoje, o surgimento de cortes, de tribunais com jurisdição supranacional, com jurisdição internacional. Lembrando que o Estado jurisdicionalizado, antes de mais nada, tem que aceitar essa jurisdição da corte em questão, né? Porque sem isso ele não pode ser processado, jurisdicionalizado, demandado, haja vista tratar-se de um ente soberano. Legal? Essa tendência, só para que vocês entendam, né? Mas essa tendência da jurisdicionalização começa naquele famosíssimo tribunal internacional, o Tribunal de Nuremberg, que é o Tribunal dos Vencedores. Esse é o primeiro tribunal internacional de cunho penal, né? Que nós temos ideia na nossa modernidade. Depois houve a criação de alguns tribunais dessa mesma natureza penal, mas que são aqueles tribunais ad hoc. Lembra o que é tribunal ad hoc? Tribunal de exceção? Nuremberg é um tribunal de exceção, em certa medida, técnica, porque ele foi criado depois do fato, né? O natural é que haja o tribunal primeiro e o fato aconteça depois. Em Nuremberg foi o contrário. Na Iugoslávia e em Ruanda, dois casos também de crimes contra a humanidade, também foram criados tribunais ad hoc, tribunais que vieram depois do fato. E depois veio o TPI, que é um tribunal permanente, né? Que agora sim ele vem antes dos fatos. Legal. Turma, para nós arrematarmos, nós estamos aí já 10h30, eu vou pedir mais 10 minutos da atenção de vocês. Nós vamos arrematar com os princípios do direito internacional público. Aqui, eu ressalto que esses princípios de direito internacional público, eles são considerados verdadeiras cláusulas pétreas internacionais. Não podem ser afastados. Tudo que for feito em termos de produção de tratados contra esses princípios torna o tratado nulo, né? Nulifica o documento.
eu, com a doutrina aqui do Francisco Rezec, meu amigo, nós juntos aqui separamos 10 princípios dos mais importantes, que são chamados também de normas imperativas do direito internacional público. Não admitem serem afastados pela vontade das partes. São 10, mas eles são muito intuitivos e nós conseguimos, da leitura do nome deles, já entendermos a que se destinam. Mas antes, eu queria fazer a leitura de um trecho do artigo 53 da Convenção de Viena de 1969. Essa Convenção de Viena, turma, eu diria que ela é uma das vigas mestras do direito internacional. Porque a Convenção de Viena de 69, ela é um tratado sobre como fazer tratados. Então ela é uma receita, um passo a passo sobre como fazer tratados. E essa Convenção de 69, ela tem muito a ver com a tendência da codificação que vimos agora há pouco, né? Porque a partir de então eu tenho uma receita, um passo a passo sobre como celebrar os tratados internacionais nas suas mais variadas formas, tá? Nós vamos voltar nela. Nós vamos ter uma aula inteira praticamente sobre essa convenção. Mas o seu artigo 53 estabelece o seguinte, nesse trecho. Abre aspas para a convenção. É nulo um tratado que no momento da sua conclusão, quer dizer, na sua celebração, conflite com uma norma imperativa do direito internacional geral. Então veja aí a força dessas normas imperativas. Elas são capazes de tornar um tratado nulo, tá? Vamos aos princípios. Está lá no nosso material. Primeiro, princípio da não agressão. Claro, se nós estamos falando aqui de ONU, de paz mundial, de paz permanente, óbvio que o princípio da não agressão é o princípio inicial desse estudo. Então, os estados não podem celebrar tratados para agredir um terceiro. Tá? O que eles fazem geralmente? Tratados de cooperação militar para defesa. Tá? O segundo princípio, que é uma decorrência, solução pacífica dos litígios, também já dissemos isso, quando falamos aqui da tendência da institucionalização. Todos os esforços são envidados para que aquele conflito, aquela controvérsia, não seja resolvida militarmente. Porque, afinal de contas, o conflito militar, em regra, traz mais prejuízo do que benefícios, né? Terceiro princípio, autodeterminação dos povos. Cada povo do mundo tem direito de escolher os rumos para os quais o seu Estado deve ir, sem interferência de nenhum outro Estado ou organização. A título de exemplo, o povo escolhe o seu sistema de governo, a sua forma de governo, monarquia, república, presidencialismo, parlamentarismo e assim sucessivamente. Geralmente isso vai plasmado numa constituição, né? Então, o povo, as pessoas, as nações têm o direito, sim, de escolher os rumos do seu país. O quarto princípio, também tudo decorrência, ó. Princípio da proibição da propaganda de guerra. Essa propaganda de guerra não pode ser nem interna e nem externa. Não poderia, por exemplo, o governo federal promover propaganda em horário nobre, incentivando ou criando a ideia na população de que é aceitável guerrear contra um país vizinho ou contra um país distante, enfim. E nem isso pode acontecer internacionalmente. Você vai percebendo aqui a preocupação com evitar conflitos armados, né? Depois, proibição do uso
ou ameaça de força. Por óbvio que existem países mais fortes econômica e militarmente e países mais vulneráveis. É proibido que os países mais fortes, usem dessa força para coagir países mais vulneráveis, por assim dizer. A gente viu a notícia aí de que foi dito por alguém no governo norte-americano que o Brasil deveria evitar que a empresa chinesa lá, Huawei, acho que é assim que fala, participasse do leilão do 5G aqui no Brasil, porque isso poderia gerar consequências indesejáveis. Veja, para bom entendedor, meia palavra basta. Isso, a princípio, aparenta ser uma ameaça de uso da força. Tá? Ou quando um Estado realiza exercícios militares muito perto da fronteira com o Estado dito inimigo, por assim dizer. Né? São circunstâncias que se encaixam nesse princípio. O sexto, também conhecidíssimo de vocês, princípio da boa-fé no cumprimento das obrigações internacionais. Ora, os Estados celebram acordos, pessoal, que na verdade são contratos, né, entre Estados, e eles devem cumprir aquilo que foi acordado. E daí eu já puxo mais um, que seria o sétimo, né? Princípio da pacta sunt servanda. São decorrências lógicas. Tá? O oitavo, princípio da não intervenção nos assuntos internos dos Estados. Trago como exemplo interferência de um país com uso de tecnologia nas eleições de outro. Né? Muito recente aconteceu aqui no certo? Não deve acontecer. Não pode acontecer. Mais um princípio da igualdade soberana. Formal, onde todo Estado, pouco importa sua riqueza, sua extensão e por aí vai, deve ser tratado de forma isonômica, tá? Formalmente isonômica. E o último, para a gente arrematar nossa aula, é o princípio do dever de cooperação internacional. Aqui é um dever imposto. Os Estados devem cooperar entre si para a aquisição daqueles objetivos de interesse universal. Devem cooperar para a paz, devem cooperar para a preservação do meio ambiente, devem cooperar para a promoção dos valores da dignidade humana, por exemplo, devem cooperar para acabar com a fome nos países subdesenvolvidos, deveriam cooperar entre si para dar abrigo aos refugiados e assim por diante. Né? Como a gente falou no começo da aula, eu repito, nem sempre o que está ali no livro, no tratado, alcança a realidade, mas pelo menos já é um passo inicial, não é? Pelo menos é uma declaração de intenção. Claro que você nunca vai ver um tratado dizendo, olha, o país A e o país B vão se juntar para aumentar a miséria no país C. Ninguém faz isso de forma escancarada, né? Existem os mecanismos, os subterfúgios. Tá certo? Pessoal, o que eu havia combinado ou programado para hoje era isso. Espero não tê-los cansado demais. Repito que é uma alegria muito grande estar de volta nessa turma. E se houver dúvidas, algum questionamento, fique à vontade, tá? E se não quiser fazer aqui, também quiser fazer lá no WhatsApp, depois conforme for lendo os outros materiais, eu estou sempre à disposição para atender vocês. Beleza? Sim, professor. Tranquilo. Ótimo. Então tá bom. Então, ó, eu espero vocês na sexta, nesse mesmo horário. Tá bom? Vou tentar aí fazer de um jeito que a gente consiga cobrir o conteúdo sem ficar muito cansado. Professor. Pois não. Todo dia, antes da aula, você vai disponibilizar o material antes pra gente?
Vou liberar o material antes, Júlia. Ah, beleza, então, obrigada. Daí, se você quiser eventualmente fazer a leitura prévia, né, e trazer as dúvidas, eu sei que tudo é muito corrido, mas já vai estar à disposição, sim. Hoje eu não consegui te ouvir muito, professor, porque tinha um vizinho, filha da mãe, fazendo um churrasco aqui. Musicão alto, não dá... Ai, só por Deus, convidar não convida. Churrasco É pandemia, em tempo não de pode. isolamento social, né? É, Tá ninguém